Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Este é mais um atendendo a pedidos. Algum tempo atrás eu gravei este caminho de mesa com este mesmo ponto, porém ele ficou mais estreito. Uma amiga nossa, muito querida, uma inscrita no nosso canal que se chama Fernanda, pediu para eu regravar a aula, porém com 45, 44 ou 45 de largura. Então eu resolvi trazer novamente a aula. Ele tem 45 centímetros de largura, então é atendendo a pedidos da nossa querida Fernanda. Então, como eu falei, ele tem 45 centímetros de largura, no comprimento ele ficou com 93 centímetros e ele ficou pesando 463 gramas. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz 3 pontos altos com a corrente, 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, a última carreira é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, façam a última carreira da forma que desejarem. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer num total de 66 correntes. Feitas as 66 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feita as nossas 4 correntes, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Eu vou completar essa carreira, nossa carreira base, nossa carreira de pontos altos, e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira base e a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 67 pontos altos, porque fizemos 66 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 67 pontos altos para esta largura. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou virar o meu trabalho e aqui eu vou copiar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 5 pontos altos, porque a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior, 1, 2, no terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos, vamos ficar aqui no meio com 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 2 pontos altos, 1, 2, copiar o terceiro ponto alto. Aqui, novamente, eu vou repetir os 3 pontos altos. Então, o padrão dessa nossa carreira será esse. Nós vamos fazer até o final desta forma. 2 correntes pulando 2 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos altos. Vamos repetir os 3 pontos altos. Vamos fazer assim até a outra ponta, lembrando que lá na outra ponta, nós vamos copiar os 5 últimos pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, encerrei aqui a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Para essa largura, eu fiz os 5 pontos altos em uma ponta, 5 pontos altos na outra, neste início. E aqui no meio, eu fiquei com 11 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de pontos altos. E fiquei com 12 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e aqui, nessa carreira, eu vou copiar apenas um ponto alto. Então, nós vamos ficar com 2 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, 2 pontos altos. Feito isto, sem corrente alguma, vou pular os 3 pontos altos e aqui no quadrado eu vou fazer um leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2, no mesmo quadrado, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer um leque de 6 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes no meio e mais 3 pontos altos. Feito isto, sem corrente alguma, vou pular os 3 pontos altos e no próximo espaço, no próximo quadrado, eu vou repetir o leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo quadrado, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Este será o padrão dessa nossa carreira. Vamos fazer assim até o último quadrado. Estes leques sem corrente entre eles. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui na outra ponta. Aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no início. Então, encerrei aqui o meu leque, sem corrente alguma, eu vou pular os 3 pontos altos, 1, 2, 3, e vou copiar os 2 últimos pontos altos. Então, um ponto alto e aqui na corrente, na terceira corrente, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira. Novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, vou virar o meu trabalho e vou copiar este ponto alto. Então, nessa carreira também, nós vamos ficar com 2 pontos altos aqui no início. Feito isso, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Feitas as 2 correntes, vou lá no meio do leque e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos no meio do leque. Novamente, 2 correntes, 1, 2. Vou para o próximo leque, no meio do leque, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, no meio do leque, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. O padrão dessa carreira será esse. Nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira.
duas correntes, no meio do leque, 3 pontos altos, duas correntes, no meio do leque, 3 pontos altos. Vou fazer assim até a outra ponta, lembrando que lá na outra ponta, vou copiar os dois últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, eu copiei os dois pontos altos, aqui eu fiz duas correntes, no meio do leque, 3 pontos altos, duas correntes, no meio do leque, 3 pontos altos, duas correntes, no meio do leque, 3 pontos altos. Então, essa carreira é a nossa primeira carreira. Nós vamos trabalhar de duas em duas carreiras. Então, aqui nós repetimos a primeira carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos repetir a nossa carreira dos leques. E aqui nesta ponta, eu fiz as duas correntes e copiei os dois últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa carreira, que será a carreira do leque. Vou subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui este ponto alto. Nessa carreira, nós vamos voltar a fazer os 5 pontos altos que nós fizemos aqui no início. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos e nas duas correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Voltamos a fazer aqui os 5 pontos altos que fizemos nesta primeira carreira. Então, 1, 2, e aqui nas correntes fizemos 3 pontos altos, no total de 5 pontos altos. Sem corrente alguma, vamos pular os 3 pontos altos, e aqui no quadrado, nas duas correntes, nós vamos fazer o nosso leque. Então, vamos fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes, no mesmo espaço, no mesmo quadrado, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, sem corrente alguma, vamos para o próximo quadrado e vamos repetir o nosso leque. Então, 3 pontos altos, duas correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer a nossa segunda carreira, a nossa carreira do leque. Vamos fazer assim até o final. Sem corrente alguma, no próximo quadrado, vamos repetir o nosso leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, duas correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, o padrão dessa nossa carreira será esse. Eu vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui no final dessa nossa carreira. Fiz o leque sem corrente alguma aqui nas duas correntes. Eu vou colocar aqui os 3 pontos altos. Nós vamos voltar a fazer aqui os 5 pontos altos. Então, nas duas correntes, eu vou acrescentar os 3 pontos altos e vou copiar os dois últimos pontos altos. Então, voltamos a fazer aqui os 5 pontos altos da nossa primeira carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e vou copiar os outros 4 pontos altos. Então, nós vamos continuar aqui com 5 pontos altos nesta carreira. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 5, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos continuar aqui com 5 pontos altos. Vamos fazer aqui as duas correntes. 1, 2. No meio do leque, vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, duas correntes. No meio do leque, 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos voltar a fazer a nossa carreira de 3 pontos altos no meio do leque. É esta carreira aqui, a nossa primeira e a nossa terceira carreira. Nós vamos repetir aqui. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. As duas correntes e no meio do leque, 3 pontos altos. Duas correntes no meio do leque, 3 pontos altos. Lá na outra ponta, vamos copiar os 5 últimos pontos altos. Vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui essa carreira. Essa carreira é a carreira de 3 pontos altos no meio do leque. Então, eu copiei aqui os 5 pontos altos no início, duas correntes no meio do leque, 3 pontos altos.
duas correntes no meio do leque, 3 pontos altos, duas correntes no meio do leque, 3 pontos altos. Fiz assim até a outra ponta. Aqui nesta ponta eu copiei os 5 últimos pontos altos. O nosso trabalho será de 2 em 2 carreiras, exatamente desta forma. Uma carreira será a carreira dos 3 pontos altos no meio do leque e a próxima carreira, a carreira dos leques. Na próxima, a carreira dos 3 pontos altos no meio do leque e a próxima carreira do leque, de 2 em 2 carreiras. A única diferença, a única mudança que teremos é aqui neste início. Nós vamos fazer essa carreira, nós fizemos com 5 pontos altos. Aí, nós fizemos 2 carreiras com 2 pontos altos. 2 carreiras com 5 pontos altos no início. Agora, nós vamos voltar a fazer esta carreira do leque. Então, vamos copiar apenas os 2 pontos altos. Depois, faremos a carreira dos 3 pontos altos no meio do leque. Então, vamos fazer novamente mais 2 pontos altos. Encerrando essas 2 carreiras, vamos fazer a carreira de 5 pontos altos no início. E assim, vamos fazer até o final do nosso trabalho, de 2 em 2 carreiras. A única mudança é que aqui nesta ponta, 2 carreiras será 2 pontos altos, 2 carreiras, 5 pontos altos. 2 carreiras, 2 pontos altos, depois 2 carreiras, 5 pontos altos. Este será o nosso trabalho. Vou continuar fazendo, porque nós vamos apenas copiar carreira a carreira. Quando tiver no comprimento desejado, eu trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Lembrando que quando trouxer, já vou trazer com a última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, vou continuar fazendo e já trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Então, assim eu fiz. Fui repetindo de 2 em 2 carreiras. A única diferença é em uma ponta e na outra. 2 carreiras será com 2 pontos altos, 2 carreiras com 5 pontos altos. Aí, essas 2 carreiras são essas 2 carreiras com 2 pontos altos. Depois, 5 pontos altos, que são essas 2 carreiras. Nós só vamos repetindo de 2 em 2 carreiras. E aqui no meio será uma carreira de 3 pontos altos no meio do leque e a outra carreira do leque. 3 pontos altos no meio do leque, a próxima carreira, a carreira dos leques. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu apenas fui copiando carreira a carreira, de 2 em 2 carreiras, até o comprimento desejado. E já trouxe aqui com a última carreira de pontos altos. Eu falei que quando trouxesse, já iria trazer com a última carreira de pontos altos. E aqui está a nossa carreira de pontos altos. Nós vamos iniciar com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, para a nossa última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer em cada espaço 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui uma corrente, no primeiro espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nas laterais, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Vou completar, vou fazer essa carreira de pontos baixos. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para fazermos a nossa última carreira. Então, eu fiz aqui a carreira de pontos baixos, na lateral, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos pular 1, 2 pontos altos. No segundo ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo ponto alto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, eu vou fazer
um ponto baixíssimo. Então, esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Lembrando sempre que a quantidade de pontos altos que vocês vão pular depende do ponto alto de vocês. Caso queiram pular menos pontos altos, fica a critério de vocês. E caso queiram pular mais pontos altos, também fica a critério de vocês. E vai depender do ponto alto de vocês. Mas vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos, desta forma: 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou completar esta carreira, quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta, já encerrei a última carreira em cima dos pontos altos. 4 pontos altos contando com as correntes tombados, fechado com ponto baixíssimo. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!